Você começou o tratamento com Mounjaro, perdeu peso rapidamente, reduziu a compulsão, sentiu aquela sensação de controle que parecia impossível há alguns meses e de repente percebe que está chegando em um ponto decisivo. Como evoluir a dose? É hora de aumentar, de manter, de segurar algumas semanas? Essas dúvidas são muito comuns e, infelizmente, a maioria das pessoas não recebe uma orientação estruturada. E por isso que eu quero te guiar com clareza, lembrando que esse vídeo não substitui uma consulta médica. Hoje eu vou te mostrar as 4 orientações mais importantes que eu dou no meu consultório para quem usa o Mounjaro e precisa decidir qual é o melhor caminho de progressão de dose. E eu já quero te adiantar uma coisa essencial. Subir a dose não é sinônimo de subir resultado. Muitas vezes, subir cedo demais é exatamente o que causa o platô, e manter pouco tempo na dose atual é exatamente o que desestabiliza o metabolismo. Então, se você já está utilizando o Mounjaro, começou agora ou já está avançando no tratamento, fica comigo até o final, porque a última dica é, sem dúvida, a mais poderosa e é a dica que faz a maior diferença em consistência, metabolismo e manutenção de resultados. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e hoje você vai entender a ciência por trás da dose certa, na hora certa e da forma correta. A primeira coisa que você precisa saber sobre progressão de dose é que o corpo tem um tempo de adaptação. E não estou falando de 2 ou 3 dias, estou falando de 4 a 6 semanas. Esse é o tempo médio para que seu organismo se adapte completamente à dose atual. E o que significa essa adaptação? Significa que sua glicemia estabiliza, sua saciedade estabiliza, a velocidade de esvaziamento gástrico muda, a sensibilidade à insulina melhora, o metabolismo se ajusta para um novo padrão de funcionamento. É praticamente uma reorganização interna do seu corpo. E se você aumenta a dose antes desse ciclo se completar, 3 coisas acontecem. A primeira, mais efeito colateral. A segunda, perda de aderência. E a terceira é que você rouba do seu corpo a chance de colher os benefícios completos da dose atual. No consultório eu explico assim: se a dose que você está tomando ainda reduz o apetite, ainda controla a compulsão e gera perda de peso, você não tem motivo para subir. Você só sobe quando sentir sinais claros de que o efeito diminuiu. Como saber? O apetite aumenta demais, a compulsão reaparece, a saciedade não dura ou o peso trava mesmo com sono, proteína e treinos ajustados. Não é o calendário que decide a dose, é a biologia do seu próprio corpo. Agora existem algo que muita gente desconhece. Cada paciente tem um perfil de resposta ao Mounjaro. Alguns respondem muito bem a doses baixas, outros só começam a ter respostas consistentes com doses intermediárias e outros, principalmente quem tem resistência à insulina mais severa, como, por exemplo, cortisol alterado, sono ruim, pré-menopausa ou menopausa, podem precisar de doses maiores. Então, quando alguém me pergunta, Dr. Danilo, qual é a dose ideal? Eu sempre respondo, depende do seu perfil de pessoa. No consultório eu costumo dividir o perfil em 3 grandes grupos. O grupo que eu chamo de responde fácil, que perde peso muito bem com doses pequenas e fica ótimo sem precisar aumentar rapidamente a dose. O grupo que responde de forma intermediária, que vai subindo de dose com ritmo, com critério e colhendo resultado progressivo. E o grupo que eu chamo de resistência metabólica. Esse tem um ambiente interno desfavorável e muitas vezes precisa de doses maiores, mas não imediatamente. Primeiro ajusta-se o ambiente, depois a dose, porque dose alta em metabolismo bagunçado está jogando dinheiro no lixo. E isso é muito importante de entender. Não se progride de dose para vencer o corpo, se progride de dose para trabalhar junto com ele. E aqui entra a dica que mais evita erro. Você não deve aumentar a dose do Mounjaro quando seus 3 pilares ainda estão desajustados. Quais são esses pilares? Proteína, treino e sono. Sim, esses 3, subir a dose é trocar de problema. Se a proteína está baixa, a maioria dos pacientes come menos da metade de proteína necessária, você perde massa magra muito rapidamente. E massa magra é o motor do seu metabolismo. Sem proteína, qualquer dose trava. Depois vem o treino. E quando eu digo treino, eu estou falando de treino de força, não uma caminhada leve. Treino de força protege massa magra, aumenta gasto energético, melhora a sensibilidade à insulina e reduz o risco do seu platô. Se você está perdendo massa magra, você está perdendo o metabolismo. O terceiro pilar, sono. Sono ruim aumenta cortisol, atrapalha a glicemia, reduz a saciedade e piora a ansiedade e aumentando a fome emocional. Subir dose com esses 3 pilares desorganizados não traz resultados consistentes. Então no consultório eu falo exatamente isso. A dose só sobe quando o comportamento acompanha. Agora eu quero entrar em um ponto que quase ninguém explica.
o efeito do modo econômico do seu corpo. Ou seja, o corpo é uma máquina programada para sobreviver, não para emagrecer. Quando você reduz calorias demais, quando você come proteína insuficiente ou quando treina de forma inadequada, o corpo liga uma espécie de economia de energia. A taxa metabólica cai, o gasto energético diminui, mesmo que você suba a dose do Mondiaro, o corpo continua segurando energia. E ele te protege, tenta te manter vivo. Subir dose não rompe essa defesa. Ajustar comportamento, sim. E aqui vai um ponto fundamental. Emagrecimento não é sobre dose alta, é sobre comportamento estável. Doses muito altas às vezes trazem velocidade, mas diminuem a educação alimentar. Elas reduzem a fome a um nível que impede o planejamento, consistência, construção de comportamento. E quando você depende só da dose e não da mudança interna, você perde o resultado quando o medicamento sai e sanfona. E é por isso que eu digo, a dose ideal é a dose que te transforma, não a dose que te apaga. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nesses pontos. Quando eu falo em perfil metabólico, eu falo em entender a história completa do seu corpo. Tem paciente que chega no consultório com resistência insulínica há 10 anos, pré-diabético, na menopausa precoce. Tem paciente que já fez 15 dietas restritivas, que viveu anos em déficit calórico extremo. Tem paciente com cortisol cronicamente alto, vivendo no modo de alerta, dormindo 4 horas por noite. Essas pessoas, elas não respondem igual. Não adianta copiar a dose da amiga, não adianta seguir dicas de internet. A dose do paciente não é recomendação para outra. Quando você tenta comparar seu resultado com alguém que tem um corpo diferente do metabolismo, é uma outra história. Você perde a noção do que realmente importa, o seu progresso pessoal. Agora eu quero te explicar uma outra coisa muito importante sobre progressão de dose. Existe a fase da subida, a fase de estabilização e a fase de manutenção. A maioria das pessoas só presta atenção na subida. Quer subir rápido, quer acelerar, quer chegar logo à dose alta. Mas onde está o verdadeiro segredo? Na fase de estabilização. É nessa fase que o metabolismo aprende a funcionar de forma nova. É nessa fase que o corpo reprograma a fome e saciedade, a glicemia e a compulsão. E é nessa fase que você transforma resultado em hábito. Quando você estabiliza uma dose, você dá ao seu corpo tempo para consolidar a mudança. E isso é determinante para o sucesso do tratamento a longo prazo. Agora vamos falar de desmame. Quando alguém me pergunta como retirar o medicamento, eu respondo: a forma como você tira depende da forma como você utilizou. Se você usou respeitando pilares comportamento, treino, proteína e sono, o corpo está estável e o desmame é suave. Se você usou como atalho, sem comportamento, sem treino, sem presença, o corpo não está preparado e o reganho é rápido. Por isso eu sempre reforço, use o Mondiaro como uma oportunidade e não como uma muleta. Ele te dá tempo para fazer o que precisa ser feito e não substitui isso. Agora eu quero te trazer um exemplo real no consultório, de forma anônima, mas ilustrativa. Uma paciente minha chegou na dose intermediária, emagrecendo bem, mas começou a comparar a sua evolução com a amiga. A amiga subiu rápido a dose e ela quis subir também. O que aconteceu? 2 semanas depois, estava enjoada, sem treinar, sem comer proteínas, com massa magra caindo e com a compulsão emocional no final do dia. Voltamos para a dose anterior, ajustamos o comportamento e em 4 semanas ela destravou o seu peso. A dose errada era o problema e não o corpo. Eu trago esse exemplo porque ela representa muitas pessoas. Às vezes, o que está te travando não é a falta de dose, é o excesso de pressa. E agora eu quero te perguntar em qual fase que você está. Seja uma fase de lactação, uma fase de manutenção, querendo subir a dose, travada com medo de subir ou ansiosa para progredir. Comente aqui embaixo, porque isso me ajuda a produzir mais conteúdo direcionado para você. E eu quero deixá-lo com mais uma reflexão, para fechar esse conteúdo com chave de ouro. Quando você entende o ritmo do seu corpo, quando você respeita as fases, quando você progride com critério, você sai da posição de espectador e assume a posição de protagonista do tratamento. A dose é só uma ferramenta. O trabalho é seu. O mérito é seu. E o resultado é seu. Lembre-se, a melhor dose é aquela que você controla. A melhor revolução é aquela que seu corpo acompanha. E o melhor resultado é aquele que permanece quando a caneta acaba. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, comenta aqui embaixo em que fase do processo você está e compartilhe esse vídeo com alguém que está utilizando o Mondiaro e precisa aprender sobre progressão correta da dose. Informação bem aplicada transforma vidas. Eu sou o Dr. Danilo Matsunaga e te vejo no próximo vídeo.